Olá, pessoal. PRF Hausenberg por aqui. Dando continuidade às nossas alterações estatutárias, conforme contemplado na nossa carta-programa, quando fomos candidatos para a atual gestão do SINDI-PRF-CE, vamos agora apresentar duas novas modificações que nós vamos expor em assembleia para possível aprovação pelo grupo de sindicalizados. São duas alterações importantes que tratam do fundo jurídico e da votação eletrônica. Eu vou passar a palavra ao meu colega Fael para ele falar sobre o primeiro tema. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar aqui, como o Rosenberg falou, dois pontos. E o primeiro é relativo à regulamentação do fundo jurídico. A gente vai apresentar uma proposta que vai, inclusive, além da regulamentação. A gente vai subir aqui a apresentação. Pronto. Com relação à proposta que nós temos, né, para fazer a alteração estatutária relativamente ao uso, né, do fundo jurídico, né, nós temos como proposta o seguinte. Primeiro, esse fundo jurídico ele está previsto no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º do nosso estatuto, né, o texto atual. E como pontos principais nós temos aqui a criação do fundo para despesas jurídicas, a criação de regras claras, né, para a destinação dos recursos, estabelecendo piso e teto para esse fundo, uma destinação dos valores excedentes, que vocês vão compreender mais à frente, e a criação de um fundo temporário de mobilização da categoria. Então, hoje nós temos o texto do artigo 6º, está aqui à esquerda, né, em fonte vermelha, e o texto a ser votado, que está à direita da tela, em fonte branca. Né? Resumidamente, a gente tem a contribuição sindical, que ela é de 1%, e hoje existe, de acordo aqui com o parágrafo 1º do artigo 6º, né, do texto atual, essa contribuição adicional de 0,1%, né, do nosso subsídio para custear esse fundo jurídico. Né? E esse fundo jurídico, esse artigo 6º-A, como nós estamos propondo, ele vai ser destinado a custear despesas jurídicas, incluindo patrocínio de causas penais de natureza complexa, aquisição e locação de bens e serviços afetos à prestação do serviço jurídico. Essas causas penais de natureza complexa, a gente compreende como sendo causas de repercussão, né, de difícil instrução ou que precisa de uma defesa técnica mais especializada ainda, ou muitas vezes fora né, de fatos que ocorrem fora aqui da nossa circunscrição, e então a gente está querendo destinar esse fundo para despesas, né, para essas causas dessa natureza, né, de natureza complexa. Mais à frente a gente segue prevendo o seguinte: esse fundo ele vai ter um piso e um teto, né, que correspondem respectivamente a 10, né, subsídios do nível mais elevado, o piso, e o teto corresponde a 20 subsídios da nossa carreira, da última classe, né, do nível mais elevado. Ou seja, ele ficaria entre 10 e 20 subsídios de referência do mais elevado, do final da carreira. Né? E sempre que esse valor do teto for atingido, essa cobrança dessa alíquota de 0,1%, ela é suspensa, né? Esse desconto ele é suspenso e só volta a ser reativado quando se atingir o piso, né? Ou seja, os 10 subsídios como proposto. E no parágrafo 4º a gente tem a previsão de que os parâmetros para a concessão desse fundo, né, vão ser determinados pela diretoria executiva, né, ouvida sempre a diretoria jurídica. E o limite para uso por sindicalizado é de 10% do valor do teto. Né? E aí, mais à frente, vocês vão ver os valores que nós temos. Acho que é importante frisar, Rafael, nesse aspecto do sindicalizado, se a causa complexa envolver mais de um sindicalizado, pessoal, então a gente vai ter um aporte maior, porque vai ter mais de um sindicalizado na contenda.
A gente não está falando de um valor específico por causa, mas sindicalizados. Foram 3 sindicalizados, são 3 vezes o valor do mínimo a ser destinado. Perfeito. E aí, a gente também está prevendo aqui, como há a previsão de um teto de 20 vezes o subsídio mais elevado da categoria, hoje nós temos um valor que ultrapassa esse teto, né, do fundo jurídico. Vocês vão ver mais à frente esses valores. E a gente está propondo aqui que esse excedente ele tenha uma destinação específica, que é esse fundo temporário de mobilização da categoria, que é um valor que vai ter uma destinação específica para utilização, quando necessário, em mobilizações de nosso interesse, né, de interesse da categoria, como reformas que já houve, né, de previdência, reforma administrativa que está em pauta, né, reestruturação da carreira, valorizações de um modo geral. Então, assim, são momentos que se utiliza muita verba de todo o sistema sindical, né, e a gente está propondo criar esse fundo, que vai ser temporário, porque é só desse excedente, né, desse valor de despesas jurídicas, né, e aí, mais à frente, quando ele for usado, a gente pode voltar a debater se seria interessante mantê-lo, voltar a reativar ou não, mas, por enquanto, esse fundo está sendo proposto de maneira temporária, certo? E também o uso dele, a gestão dele, seria competência da presidência, ratificada pela diretoria. Hoje, os valores, dados extraídos hoje, no dia 23 de maio de 2024, R$ 731.712,42. Esse é o valor que há, né, nas contas, uma conta de investimento e uma conta corrente, desse valor do fundo jurídico. E esse valor seria, uma vez aprovada essa proposta, desmembrado dessa forma. O fundo jurídico ficaria com esse valor de R$ 360.841, já no teto, e esse fundo de mobilização, que é temporário, com esse valor de R$ 370 mil, né, 871. Isso implica em quê? Imediatamente implica a suspensão da cobrança desse 0,1% a mais mensalmente de nosso subsídio, né? Então, uma vez aprovada em assembleia essa proposta, a gente já iria fazer todo o procedimento necessário para que essa cobrança desse adicional de 0,1% seja suspensa. E ela só voltaria a ser feita quando esse fundo jurídico de R$ 360 mil atingisse o piso dele, que é metade desse valor, 180 mil, certo? Então, essas são as propostas que nós temos para apresentar à Assembleia, que vai ser devidamente marcada pela diretoria, e a gente vai passar agora para o ponto relativo à regulamentação do voto eletrônico, que é também uma outra demanda da nossa categoria. Pessoal, o voto eletrônico é uma demanda que já foi nos requerida diversas vezes, é uma demanda já histórica, e a gente, depois de resolvido algumas questões de cunho necessário de tecnologia, obrigado, Fael, de tecnologia para que a gente pudesse implementar, a gente conseguiu efetivamente no mercado uma proposta viável, então agora a gente está buscando implementar no nosso estatuto a regulamentação técnico-jurídica para que a gente possa fazer a utilização da votação eletrônica, com toda a lisura e legitimidade que a medida requer. Então, os pontos que são importantes nessa modificação é esse: atendimento à demanda antiga dos sindicalizados, a contratação de uma solução tecnológica, ou seja, essa contratação de solução tecnológica é importante frisar que tenhamos na nossa cabeça. Ela é contratada e ela vai demandar uma manutenção rotineira, então implica gastos. A ideia é poder ampliar a participação do nosso sindicalizado, com as votações podendo ser feitas também de forma remota, inclusive com o pessoal que esteja no interior, e essa era uma proposta que já estava prevista na nossa carta compromisso. A gente está propondo uma alteração no artigo 20, que hoje em dia conta lá no artigo 20 do nosso estatuto, consta com um caput e um parágrafo único, que a gente está propondo renumerar para parágrafo 1º e criar mais 3 outros parágrafos,
tratando da regulamentação específica do voto eletrônico. A ideia é utilizar aplicativos, e a gente está deixando a norma mais aberta também, aplicativo de celular, e a gente está deixando a norma mais aberta também para que as inovações tecnológicas que venham no futuro possam ser contempladas também por essa alteração que a gente está propondo agora. As votações elas vão ser feitas dentro da própria Assembleia, então vai ser convocada a Assembleia, no momento da realização da Assembleia, as pessoas vão ter o seu cadastramento prévio a partir da solução eletrônica que vai ser adotada, e aí, na hora da votação, acompanhando de maneira online, ela vai poder votar, e a gente tem que garantir, através dessa solução eletrônica, que a cada sindicalizado caiba somente um único voto. Então, a ideia, pessoal, é a gente poder fazer essa ampliação da participação, que todos possam efetivamente discutir, debater de maneira escorreita e democrática os assuntos que são importantes para a nossa categoria e que todos possam, da maneira mais ampla possível, ter o seu direito a voz e voto. Pessoal, essas são as propostas que a gente está realizando para agora, para as alterações, importantes alterações estatutárias, e a gente espera que as explicações tenham ficado claras, mas a gente sabe que não vai ser o suficiente, então a gente recomenda fortemente que vocês leiam, o texto está aí todo exposto, é só voltar os slides para ver, é só voltar o vídeo para ver, e se houver mais alguma dúvida, se vocês quiserem mais algum esclarecimento, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado, a diretoria jurídica está sempre à disposição. Um abraço a todos.